paz, gente, resgate de vidas, Maicon Madureira, Dejair Alves. Queremos aí fazer mais um vídeo do discipulado que nós estamos criando aqui no Resgate de Vidas. E hoje o tema muito importante, salvação. Então, DJ, salvação. Verdade, é um tema bastante importante, né? Eu acho que é um dos temas mais focados na Bíblia Sagrada, né? Tanto é que a própria Bíblia revela que essa é a vontade de Deus, que todos se salvem, né? Então, mas isso é algo que a gente vem, né, elaborando e pensando, né? Como hoje nós iríamos tratar esse assunto. E é bacana a gente estar aqui com vocês, aqui, dividindo essa nossa experiência, né? Essas nossas ideias. E eu espero que você também, né, entre nesse interagimento com a gente, né, para a gente trocar uma ideia legal, bacana aí, né, sobre esse tema. A ideia dos nossos vídeos de discipulado é que você interaja conosco. Então, coloque seus comentários, né, faça suas perguntas, crie enquetes, mande suas sugestões para a gente estar juntos buscando essa informação, buscando esse conhecimento e juntos crescermos não só na graça, mas também no conhecimento que as Escrituras acabam nos revelando, né? Então vamos lá. A salvação é a mensagem que Jesus veio trazer para nós. A missão principal de Jesus na terra era expor a salvação, expor que ele era o Filho de Deus e que ele veio resgatar novamente aquilo que se foi perdido no Éden, lá atrás, através do pecado. Então Jesus vem se apresentar novamente para a humanidade e dizendo que nós teríamos uma nova oportunidade, só que essa oportunidade estaria nele. Tanto que ele se refere que eu sou a porta. Né? Então, se ele é a porta, e se nós passarmos por ali, se nós entrarmos por esse caminho, nós seremos salvos por essa porta que é em Jesus. Né? Eu separei aqui, Dejair, alguns aspectos da salvação para a gente estar conversando aqui hoje com os irmãos e, né, a gente está interagindo aqui. Então, primeiro aspecto, salvação do pecado. Baseado em 1 Timóteo 1,15, depois vai ficar tudo isso na descrição do vídeo, você vai lá e procura na tua Bíblia. Importante, e esse é um aviso que eu quero te dar, não fique somente naquilo que você ouve, abra a tua Bíblia, leia, vá atrás de informação, tá? Vá atrás, procure essas informações para você ter dentro do seu coração, dentro da sua mente, essas informações da Bíblia para você. 1 Timóteo 1,15 diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E tem uma parte aí que é interessante, né? Toda aceitação. Toda. Então, ou seja, tem que partir de mim. Aceitar, tem que partir de mim, como o Maicon falou, procurar, estudar, querer, né? Eu estou à porta e bato. Então, ou seja, não é simplesmente esperar acontecer, não, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ouvir, né? Porque se bate, então, o sinal que vai, alguma coisa vai me chamar a atenção e eu tenho que estar disposto a abrir. Tem que ter essa partilidade minha de entender isso, que eu tenho que dar um passo. Que nada vai acontecer se eu não der o primeiro passo a descobrir o que é ser salvo. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Assim, todos nós cometemos erros. Às vezes a gente vê pessoas falar, né, principalmente pessoas que têm a oportunidade de ministrar a palavra, tal, e parece assim que essas pessoas são intocáveis de erro, são pessoas perfeitas, que o seu casamento é perfeito, que a vida dele não tem problema, ele não tem problema financeiro. Nossa, assim a gente, sabe, olha às vezes para algumas pessoas a trazerem a luz da Escritura e a gente parece que eles são extremamente perfeitos demais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Na verdade, a nossa vida é cometida por erros. O que eu faço com os erros que eu cometo é que é a diferença. Jesus vem para que você não permaneça nesse erro que a gente chama de pecado. Ele vem para te dar um esclarecimento, tanto é que a Bíblia é chamada de bússola. Por quê? Porque a bússola ela serve para quê? Ela serve para direcionar, dar um caminho. Né? A bússola lá está marcada, norte, sul, leste, oeste, toda aquela escala para você saber onde é que você está, para onde é que você vai. E a Bíblia é a nossa bússola. Então, assim, não quer dizer que o cristão ele não cometa erro.
Agora, o cristão, ele não pode continuar no erro. Jesus vem para nos libertar desses erros. Jesus vem para nos trazer, sabe, essa coisinha na nossa mente que vai nos acusar mesmo. Opa, você não está agindo de boa fé. Você não está agindo legal. Né? Nós estávamos há pouco conversando aqui sobre aquela tua história. É para isso que tem o Espírito Santo. Isso. Exatamente, para mostrar para você como bússola, Uhum. né, que você realmente está errando. Então, automaticamente a consciência vai falar, né, que você tem que mudar. O apóstolo Paulo mesmo diz isso, que a gente tem que renovar a nossa mente, ou seja, Metanoia. os nossos pensamentos. Então, quer dizer, que se eu estou errando, eu tenho que tomar uma outra direção, ou seja, eu tenho que começar a acertar agora. Se eu errei, amém, Jesus veio, nos perdoou, mas eu tenho que, a partir de agora, formar esse caráter de Cristo, andar como Cristo andou, né? Então, a gente tem que ter essa liberdade de escolha. Continuo errando, ou eu, então, vou começar a acertar. Né, Michael? Quando a gente fala de pecado, de erro, daquilo que a gente está fazendo, a ideia é o seguinte, assim, ó, não é que você vai chegar a um ponto que você não vai errar mais. A Bíblia não fala isso. A Bíblia, na verdade, quando a Bíblia fala sobre alguém que tenta ser perfeito, ela já chama ele de mentiroso. Porque isso não vai acontecer. Então, assim, a ideia, o que Jesus quer fazer, nos libertar da escravidão do pecado. O que é escravidão do pecado, Dejaí? Escravidão do pecado, o que é escravo? Quando você se torna escravo de uma coisa, é aquilo que você fica dependente. Né? Te domina? Te domina, você não consegue viver sem cometer aquilo. Ou seja, aquilo ali então se torna uma escravidão. E isso Jesus já veio, né? Veio dizendo, né? Eu vos chamo para ser livre, não mais escravo. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vai libertar. E quem é a verdade? Ele fala assim, eu sou a verdade. Eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, ou seja, quando a gente começa a entender isso, aí a gente começa então a fazer aquilo que a gente vê que é certo. Por quê? Porque tem algo dentro da gente que vai dizer, opa, estás errado. Então, automaticamente você vai trilhar um outro caminho. Você não quer mais errar. Por quê? Porque agora você está em Cristo. E você sabe que é Ele quem vai te levar à salvação. A nossa consciência iluminada pelo Espírito Santo é que vai trazer a nossa memória, claro, só vem a nossa memória, gentil, isso eu queria que você prestasse atenção, a informação só vai vir à sua memória se você tiver essa informação. E como é que você tem essa informação? Lendo as Escrituras. Praticando as Escrituras, observando, lendo, estudando, sabe? Escutando também, compartilhando conhecimento, fazendo esse bate-papo, essa interação como nós estamos fazendo aqui. Para que serve isso? Isso serve, na verdade, para você ter conteúdo dentro de você, para você lutar no teu dia mal, no teu dia ruim, contra aquilo que está tentando te escravizar, que é o pecado. Né? Te prender, por isso que conhecereis a verdade. E ela te liberta. E qual é essa verdade? Essa verdade é a palavra de Deus, é isso que nós estamos falando nessa manhã aqui, né? É isso que nós estamos falando, é a verdade que vai te libertar, a verdade que vai te levar a Cristo, e Cristo, através da cruz, vai estabelecer uma mudança na tua vida. Isso não vai te dominar mais, o pecado não vai te escravizar, não é que você não vai errar mais, mas você não vai se tornar escravo, dependente, dominado daquela situação de pecado. Então, assim, eu escrevi também que a salvação da condenação, né? O segundo ponto aqui, salvação da condenação. João 5:24 diz assim, ó, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, assim, muita gente fica naquela questão assim, o que vai acontecer comigo? Qual será o meu amanhã? Como será o meu futuro? O que vai acontecer? Eu queria que você entendesse que é uma segurança daquele que está em Cristo. Aquele que está em Cristo, na verdade, não tem uma preocupação com a nossa vida cotidiana. Por quê? Porque tudo que ele espera é que Deus cuide de todos os detalhes da sua vida. Como é que isso vai acontecer? Se eu continuo, até Paulo vai falar, Paulo, se eu não estou equivocado, que fala, aquele que mentia, não mente mais, aquele que roubava, não rouba mais. Ou seja, aquele que fazia alguma coisa errada, quando conhece a Cristo Jesus, ele não pode mais, é aquilo que nós falamos no tópico anterior, ele não se torna mais escravo daquilo, entendeu? Então, por que eu vou ficar também sendo condenado pelo meu passado?
por aquilo que me escravizou. Não. Ele disse, olha, aquele que conhece, eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado. Então, nós que estamos em Cristo Jesus, buscando a palavra dele, se libertando dessa escravidão do pecado, sendo posicionado em Cristo, não há condenação. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, o que acontece? Muitas das vezes, a gente vai conversar com as pessoas sobre vir para Cristo, né? As pessoas, não, tudo não, poxa, não posso isso, não posso aquilo, não posso... Aí traz como se fosse, né, um Deus que não quer que você faça nada, simplesmente fica ali vivendo uma vida, como é que eu posso usar, triste, uma vida, né, sem graça, e não é isso. Não. É o contrário, é para ser livre, ou seja, eu posso, né, eu tenho o poder de escolha, eu posso, mas eu não faço, porque tudo me convém, mas nem tudo me é lícito. Então é essa que vem a liberdade em Cristo Jesus, você ter poder de escolha, né, de não ser igual aos outros que estão lá numa vida, às vezes, de pecado aparentemente bem, mas nós sabemos que aquilo que eles estão fazendo, estão desagradando ao nosso Criador, ao nosso Deus, que deu oportunidade de nós vermos isso e buscar essa salvação em Cristo. Porque nós merecemos ser castigados. Se a gente for olhar, vamos ser realistas. Poxa, a gente merece ser castigado. Cristo foi lá, morreu pelos nossos pecados e a gente fica... Por quê? Só por um dos atributos de Deus, pelo amor. Pelo amor. Ele morreu por nós, ele amou nós tanto que ele deu o que era mais importante para ele, que era o seu filho, o único filho, para morrer por nós, para restabelecer. Então, acha mesmo que ele quer que você fique aí choramingando? Não. Se condenando, se sentindo autopiedade de você mesmo? Não é para isso que Cristo te chamou. Cristo te chamou para ser liberto, sabe? Não, eu sou servo. É tão engraçado isso, né? Eu estava conversando ontem, inclusive, e a gente estava debatendo e eu falei a seguinte frase: o evangelho é a coisa mais confusa e é a coisa mais simples de se entender. Como assim, Mike? Agora você me confundiu tudo. Porque nós temos que morrer para viver e somos livres para ser servo. Preso em Cristo. Nós estamos presos na liberdade que Cristo nos dá. Então, isso é viver em abundância, isso é viver o melhor da terra, sim, isso é viver, sabe, de maneira confortável em Cristo, porque assim, ó, tudo, nada mais será importante para mim, só viver em Cristo. Aí quando Deus olha o meu coração, quando Cristo olha meu coração, a sinceridade, o Espírito Santo vai lá e leva a informação, olha, o teu filho, Dejair, o teu filho, tem um coração limpo. Ele erra, mas ele se arrepende, ele se rasga, assim como Davi, né? Sim, Davi fez isso várias vezes. E ele se rasga na tua presença, ele se rasga diante de ti, ele se arrepende de tudo aquilo. Então Deus vai lá olhar e vai dizer assim, ó, verdade, eu me agrado desse filho. Eu tenho, sabe, eu gosto prazer, desse, né? Eu tenho prazer nesse filho, porque ele se arrepende. Eu sou mais importante para ele do que qualquer coisa. Aí você vai ver as bênçãos de Deus chegar na tua casa, chegar na tua vida. Agora, se você estiver fazendo para ganhar, esse é o nosso problema. Caminho errado, porque errado. O ser humano em si, ele hoje, foi implantado isso hoje, né? Nós queremos o quê? Dá para receber. Dá para receber. Trocar, barganhar, a gente quer ter alguma coisa fazendo isso, né? E geralmente não é assim que a gente vê. Por quê? Porque nós estamos em Cristo, né? Como foi falado no começo, é difícil você entender. Às vezes eu estou aqui e falo para mim, gente, às vezes você tem que perder para ganhar. E ninguém quer perder. Não. Fala em perder, meu Deus, não posso perder, não posso perder. Não, mas você não está perdendo, você está ganhando. Está ganhando o quê? Ganhando tudo aquilo que Deus tem para você. Porque a gente às vezes conversa, né, está tudo pronto, mas a gente tem que estar nesse caminho. A gente tem que conhecer esse caminho, né? A gente tem que andar na verdade, a gente tem que andar nessa obediência, o qual, né, chamado Espírito Santo, o qual nos orienta, o qual nos mostra esse caminho. Então, para mim, não tem nada melhor hoje do que estar aqui, né, falando desse amor. Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia Ele nos amou. E assim, ó, eu fico, às vezes, olhando algumas falas das pessoas. A Bíblia é cheia de promessa, correto? Sim. Cheia. Tu
vai pegar ela do começo ao fim, ela tem promessas para você. A Bíblia, ela se revela a você. Deus nos deixou um monte de promessas. Tá, Maico, e por que eu não tenho acesso a essas promessas? Parece que eu não consigo chegar a alcançar essas promessas. Na verdade, nós não queremos, às vezes, pagar o preço para, sabe, desfrutar dessa promessa. Na verdade, o preço foi pago na cruz, mas nós não queremos, sabe, tem uns critérios, tem os critérios estabelecidos para mim chegar a receber, a fazer posse, a tomar posse dessa bênção que Deus deixou, dessa revelação que Deus deixou. E às vezes eu não quero pagar esse preço. Michael, o que acontece? O ser humano, ele é engraçado, porque principalmente no meio nosso cristão, tem essa fala. Quando você fala em pagar preço, a primeira coisa que eles falam assim, não, mas Jesus já pagou o preço, né? Sim, ele pagou o preço de morte na cruz, certo? Foi um preço pago com sangue por nós. Só que essa palavra pagar o preço, o que é pagar o preço para nós? É obedecer às Escrituras, é obedecer aquilo que Jesus nos pede, né? E é uma coisa assim que é fantástica, né? Ama o teu próximo como a mim mesmo. Como foi falado, mente, não mente mais. Ou seja, está devendo? Paga. Né? Não fica se escondendo, você não precisa disso, porque você tem o caráter de Cristo, ou seja, você pode andar de cabeça erguida, você não está no pecado, você está livre. E a liberdade te faz você andar de cabeça erguida. A escravidão não. A escravidão, ela quer te montar, ela quer te fazer você andar de cabeça para baixo. Ela quer fazer você colocar numa posição, né, de coitado, tá te oprimindo, né? E você fica ali, sem desfrutar disso, como o Maico acabou de falar. O que eu tenho que fazer para desfrutar de tudo isso? Primeiro, aceita Jesus. Deixa ele entrar no seu coração. Quem eu era, eu não sou mais, né? Eu morri para mim, morri para as minhas vontades, morri por meu prazer. Na verdade, a gente vive numa época, Dejair, que as pessoas, elas estão de todo modo buscando saciar suas vontades, seus desejos, ter prazer. Né? Nós queremos prazer na relação, nós queremos prazer na nossa vida pessoal, nós queremos em tudo nós estamos buscando somente o prazer pessoal. E, na verdade, quando Cristo ele vai falar, ó, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando ele fala isso aí, eu vos aliviarei, ele quer nos dizer assim, ó, eu vou tirar tudo aquilo de você que te faz sofrer. E a gente acha que a busca a busca toda hora por esse prazer é que vai aliviar essa nossa angústia, que vai nos trazer felicidade. E não! É abrir mão disso tudo e deixar Ele conduzir a nossa vida, é que não vai nos trazer paz, que vai nos trazer felicidade, que vai nos libertar dessa escravidão do pecado. Por quê? Porque eu começo a olhar e dizer assim, ó, eu tenho que fazer, eu sou obrigado, eu preciso disso. Né? Falando da questão do consumismo, não, eu já tenho esse celular há 1 ano, hoje eu preciso trocar de celular. Esse mês vai terminar minha prestação A ou B e eu sou obrigado a trocar de celular, porque aquilo me incomoda, aquilo, sabe, não é aquela necessidade de consumir, de buscar um prazer próprio. Aí eu uso até aquela fala, eu posso, né? Eu trabalho tanto para isso. Eu trabalho tanto para adquirir, né? Para consumir. E às vezes a gente olha aquela situação toda e ela não é necessária. Né? Então, quantas coisas desnecessárias nós estamos fazendo, nós estamos vivendo, nós estamos colocando o nosso foco, a nossa força em coisas desnecessárias, em coisas que não é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Inclusive, Michael, eu tive uma experiência até, né, um tempo atrás com isso. Por quê? Porque esse consumismo, ele vem, queira ou não queira, isso aí faz parte de um pecado. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas se tornam egoístas, porque ela quer consumir, ela quer ter. E às vezes vive de aparência também, né? Porque já se enrola em dívida para ter nem tem condições para aquilo. E mais aquilo ali para ela saciar aquela escravidão que eu chamo, né? De escravidão isso. E certa feita aconteceu algo comigo interessante, por quê? Porque eu ganhei um determinado X, né? E paguei as minhas contas e eu estou indo para casa. E só que algo me incomodou, porque sobrou uma quantidade na minha carteira e eu fiquei pensando, mas quem será que eu deixei de pagar? Porque eu já tinha feito as contas, eu já vi que o dinheiro tinha dado
ia ser a quantia certa para me pagar aquilo que eu devia. Daí eu fiquei pensando, mas sobrou? Parei o carro e comecei a somar e ressomar, e aquele dinheiro sobrando, e de fato sobrou mesmo. E eu pensei comigo, meu Deus, olha, esse mês ainda consegui fazer sobrar, que bom. E quando eu falei isso, gente, é muito importante você aceitar Jesus e ter o Espírito Santo para lhe direcionar. E veio algo no meu coração e disse assim, mas quem disse que está sobrando? Quem é que disse para você que está sobrando? É que não está sobrando, é que está faltando para alguém. E quando eu olhei, tinha um rapaz na sinaleira e ali Deus me tomou, foi, sabe? Então, a gente é direcionado por aquilo que Deus tem para nós através de uma salvação, né? Através de uma direção dada por Deus, por um comportamento que nos vai levar, né, a ser diferente. E as pessoas não entendem isso. Aí chama a gente de louco, né, de tudo um pouco. E né? na verdade, o evangelho é Sim, loucura, né? sim, É loucura para aqueles que não Não conhecem, não conhece. crê no evangelho. Ele é realmente loucura, né? E na verdade, Deus chamou quem? Os loucos. Uma pessoa normal não vai conseguir entender Não vai, isso, não né? vai, não Porque entende. é algo espiritual, algo que foge do nosso entendimento, Para né? nós sabemos que é poder, porque está relatado Está na relatado Bíblia, na né? palavra. Isso a gente Poder acredita de Deus, através da acreditamos fé. nisso. Então, e Acreditamos. assim, gente, o terceiro ponto, salvação da morte. Uau! A salvação em Cristo nos livra da morte. Romanos 6:23 diz assim, ó: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, aquilo que ele veio dar, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando nós entendemos que a permanência dessa escravidão vai nos levar ao quê? À morte, à destruição. Porque assim, gente, né, eu tenho uma frase que eu uso muito. Às vezes a gente vai falar com o irmãozinho e diz assim, irmão, mas a carne é fraca. E quem disse que o pecado é vitamina? É verdade, João. Quem falou que o pecado é vitamina de alguém? Na verdade, quanto mais eu pecar, mais eu vou querer pecar e mais dependente do pecado eu estarei. E esse pecado, o resultado no final disso tudo, o que é? Morte. Romanos 6:23. Mas o dom gratuito, gente, gratuito. Você não precisa, não existe de você, eu precisarei fazer tal coisa, eu preciso pagar o preço. O preço foi pago na cruz do Calvário. É um dom gratuito de Deus, Ele nos deu isso, entendeu? Para nós termos isso, é nosso, através de quem? Cristo Jesus. Nosso Senhor. Então, Jesus Cristo é o teu Senhor? Você já entendeu isso? Você já se entregou para Ele? A sua vida é realmente dele? O que você tem feito para isso? E se você tem a consciência, né, que você está fazendo isso, mas como é que eu vou saber, Djair ou Michael, que eu estou nesse caminho, como é que eu vou, sabe, entender isso, que realmente eu estou caminhando à salvação. Você vai entender isso a partir do momento que alguém olhar para você, não você, como foi falado, isso aqui é um dom, é gratuito, é de Deus, né? Alguém olhar para você e falar, pô, mas você é diferente, você não é que nem, né, que nem os outros. Mas por quê? Porque não é você mais. O apóstolo Paulo é bem taxativo nisso. Não sou mais eu que vivo, mas agora é Cristo que vive em mim. O que é Cristo viver em mim? É eu vou procurar ser justo, é eu procurar ser íntegro com as pessoas, sabe? É eu procurar não querer aquilo que eu não quero para mim, não querer para os outros. Isso é você estar em Cristo. Isso é você estar caminhando dentro de uma salvação. Como foi falado, não tem como você comprar, não tem como você negociar. Isso aí é dom de Deus, é gratuito por Deus. E assim, aí agora a gente vem naquela pergunta, peraí. Então, se eu aceitar Jesus, se eu viver, sabe, no arrependimento, né, na transformação daquilo que a gente chama de pecado, se eu abandonar tudo isso, então eu não vou morrer? Vou virar o quê? Um super-herói? Se eu falasse isso para os meus filhos, eu acho que eles iam, pai, então eu vou virar um super-herói? Não, gente. Não, só que a morte em Jesus, ela é o passaporte. Eu tenho um pastor amigo, eu amo ouvir as mensagens dele, pastor Elias Marques, e ele fala que a gente é promovido. Ele sempre fala assim, às vezes ele queria dar uma notícia triste, tal irmão ou tal irmã foi promovido.
Por quê? dessa para Passou melhor. da morte para a vida. Porque quem está em Cristo, a morte não é o fim. A morte é só a entrada no reino, é só a entrada de estar com o mestre, sabe? É só o passaporte para o céu. Passaporte para o céu. A nossa obediência é isso. Isso. A nossa obediência leva a nós termos esse passaporte. Tem uma passagem interessante na Bíblia, que às vezes eu cito ela, né? Que Jesus, em determinada hora, ele olha assim, alguém fala para ele assim, Senhor, eu posso ir lá enterrar os meus parentes? Mas ele fala assim, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Por quê? Mas só tinha um ali, por que ele falou deixa os mortos? É porque muitas das vezes as pessoas vivem nessa terra sem ter vida, sem ter Cristo. Ou seja, estão caminhando no pecado, estão caminhando para a morte. O que é pecado? É a separação, é aquilo que nos separa de Deus. Né? E Deus agora manda teu filho para quê? Como já foi falado no começo, né? Justamente para isso, para nos atar de volta. Né? Para nós termos ele como Pai, como Cordeiro, né? Em Cristo Jesus, né? Para nós desfrutar dessa salvação, qual nós todos os dias caminhamos para isso, com esse comportamento em Cristo, para que a salvação continue reinando em nós, né? E as pessoas que estão em nossa volta sejam contagiadas com essa ideia de nós levarmos uma libertação em Cristo para essas pessoas, que elas venham entender isso, venham ver na gente isso. Não, é diferente, esse jovem é diferente, aquela moça é diferente. Por que eles são diferentes? O diferente em nós é o Espírito Santo. É Ele quem faz a diferença em nossas vidas, né? Porque foi falado em nós, por nós mesmos, nós não merecíamos nem estar aqui. Na verdade, assim, a gente, é o próximo tópico aqui, né? A salvação é pela graça. E, na verdade, a gente parece que está toda a vida querendo comprar a salvação. Verdade. Sabe, o preço já foi pago, a Bíblia fala que é dom gratuito de Deus, mas o meu comportamento revela que eu estou sempre tentando comprar ela de alguma maneira. Michael, não é bem assim. Eu vou ler para você Efésios 2, 8 e 9, que diz assim, ó. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Essa é um versículo muito bom de ler, de você meditar, de você aprender, porque hoje o povo, como nós já falamos isso aqui, vive de barganha, né? Até estava conversando com o Michael agora há pouco e eu já me senti assim. A gente já se sentiu muitas das vezes dessa forma, o qual eu estava conversando com o Michael, e é interessante, porque quando você está na rua, no seu cotidiano, você vai no mercado, no supermercado, por exemplo, aí a moça está lá fazendo as continhas, te dá um troco a mais, você deu R$5 para ela, te voltou um troco de 50, e você sai com aquele troco de 50, daqui a pouco outra... Não, peraí, mas está errado, ela me deu um troco errado. Aí eu sou cristão. Aí você volta lá com aquele emblema do Superman, sabe, mas não é? É o Super Cristo. Super É o crente. Super Crente. Daí você vai lá e devolve para ela. Fala assim, ó, moça, tu desse um troco enganado, tal. Aí ela, né, se admira com aquilo que tu fez, pela bondade, né, de pessoas que é raro acontecer, de fazer isso. Então, quando você sai dali, você sai, às vezes, se vangloriando. Quando você encontra alguém na rua... Até conta, né, o testemunho, conta, né? porque você vai contar como um testemunho que aquilo ali para você foi o uau. Não é uau. É a tua obrigação. É o teu dever fazer isso. Por quê? Porque agora não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em mim, então eu tenho que ter um comportamento cristão. É meu dever ter esse comportamento. Porque é óbvio, a salvação não é por obras, né? A Bíblia diz aqui pela graça, pela fé. Então, é bem diferente de que muitos pregam, às vezes, por aí, né? E é lindo quando você entende isso. Né, Michael? Quando você compreende. Vamos supor assim, ó, hoje eu sou cristão, eu entendi a salvação, eu quero pregar Jesus para as pessoas, tal. Então, gente, eu vou fazer o bem. Eu saí aqui hoje, eu peguei cestas básicas, eu peguei alimento, eu distribuí para os órfãos da viúva, tal. E amanhã eu já estou falando para Deus e todo mundo. Você acha mesmo que a glória foi de Cristo? Que a glória foi de Deus? Gente, ou está sendo para você? E não tem... Não pode funcionar dessa maneira. Consegue. É triste, na verdade. Isso é uma obrigação do cristão.
fazer um papel. Entendeu? É o teu papel. Na verdade, assim, ó, Justo, quando a Bíblia íntegro. quando a Bíblia fala que a maior pregação é o nosso testemunho, é quem nós somos. Isso é cotidiano na tua vida? Sem problema. Beleza? Show. Às vezes tem até gente que condena, o fulano de tal lá tirou uma foto lá de um trabalho social que ele está fazendo, ou de algo, ou até uma igreja, tal, postou lá nas suas redes sociais uma foto, isso aqui. Eu não vejo problema nisso, porque essa foto ela pode despertar o coração de outras pessoas para que as pessoas possam se envolver. Olha que bacana esse trabalho, eu não tive essa ideia, e que bacana essa ideia, vamos fazer também. Só que isso ela só não traz alguma condenação de glória, porque se eu não estou buscando glória para mim mesmo, se isso é normal eu fazer, se isso é cotidiano, ou eu estou fazendo isso para quê? Qual é o sentido que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para ser o super crente. Uau, agora Cristo me salvou, coloquei a minha armadura aqui de super crente e eu estou fazendo. Não, a glória é tua, você já recebeu, você não tem galardão nisso, porque você já recebeu. E a Bíblia fala que nós temos que fazer para juntar lá no reino. É para juntar lá, para quando nós chegarmos lá. Opa, fosse fiel no pouco. Entendeu? Aqui, ó, é um presente. Ó, obra, tá com a porta do céu aberta aqui para ti, porque tu está fazendo de coração. Então nós temos que entender que a salvação ela é de graça, ela é por meio da fé, ou seja, por meio daquilo que acreditamos. A fé é a certeza das coisas que não se vemos, mas que cremos. Entendeu? Nós temos certeza. É como o vento. Ó, alguém vê o vento? Não vê, mas nós sentimos. Isso é a fé. Tu entender a graça através da fé, aí sim nós vamos chegar de frente para Jesus e ter a salvação convicta em nós. Verdade, só que é assim, ó, então interessante, Michael, porque assim, às vezes as pessoas, mas por que eu não consigo comprar a salvação? Por que eu não consigo barganhar? Por que eu não consigo atingir isso? Se você ler a Bíblia, você vai ver que lá no começo, né, no Éden, o que acontece? O homem vai lá, peca. Sim. Automaticamente, no homem pecar, ele se afasta. Quebrou o relacionamento. Isso, se afasta de Deus. E agora vem quem? Vem Cristo Jesus, né? Que ele não nasceu do pecado, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que o Espírito Santo veio até o ventre de Maria, né? E ali agora gerou Cristo Jesus, Salvador. Ou seja, Salvador como carne, tem as mesmas paixões que a nossa, tem os mesmos desejos, né? Os mesmos sentimentos, só que teve uma coisa que Jesus conseguiu fazer, que nenhum ser humano fez, nem Adão lá no começo e até hoje nenhum consegue fazer. Tanto é que a Bíblia diz que ninguém pode dizer que nunca peca, porque já está mentindo, é mentiroso, né? Mas ele morreu imaculado. Ou seja, sem mancha, ou seja, ele não pecou. Ele teve seu ministério de 33 anos aqui na terra, em carne, e ele não pecou. Então, ou seja, se ele não pecou, então por que a morte? Por que ele merecia morrer se ele não pecou? Porque ele morreu por nossos pecados, aí está a chave. Ele morreu por nós, gente, pelos nossos erros, por tudo aquilo que nós fazemos hoje. E quando vem o nosso arrependimento, ele entra em cena e diz, estás perdoado. Mas o nosso arrependimento, gente. É que por mais que a gente procura, e para encerrar, por mais que a gente procura, ninguém é merecedor da salvação. Por isso que ela é um dom gratuito de Deus. Por isso que Jesus ele veio nos salvar, veio nos dar a salvação. É um ato dele, por isso que o amor dele é incondicional. Porque eu não mereço ser salvo, mas ele, mesmo sem eu merecer, me salvou. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que é salvação, eu entendo que é graça, eu entendo que é servir, ou seja, o leque se abre, o entendimento se abre e tudo se faz novo na minha vida. Gente, obrigado por você estar aí até o final vendo esse vídeo. Se você gostou, gente, por favor, aperta lá no joinha, lá, compartilha esse vídeo via WhatsApp, YouTube, aonde você quiser, por favor, nos ajude e permaneça conosco, escreva comentários, vamos, divulgar a palavra de Deus e vamos conversar mais. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.